Nesta semana nós teremos os 2 últimos episódios da série da Agatha chegando, então saberemos mais sobre a relação dela com Hill Vidal, que foi revelada como sendo a Lady Morte. Nós sabemos que elas têm um acordo, que elas não podem se matar e que a Agatha fez algo no passado que deixou a Hill Vidal sem escolha em relação a levar a vida de Nicholas Scratch, o filho da Agatha. E é sobre este acordo e sobre as relações das duas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Who is that? Don't you recognize me, Lilia? E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre a relação de Agatha Harkness com a Morte, a personificação da Morte do universo Marvel, que está na Bruxa Verde original, Hill Vidal. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoiler até o episódio 7 da série da Agatha, que é o episódio que já está no Disney Plus, então vai lá, assiste e depois volta pra cá. Faltam 2 episódios, o 8 e o 9, que serão lançados no mesmo dia, porque é final de outubro, Halloween, então é por isso que serão lançados esses 2 episódios no dia que é celebrado o Halloween. Então os episódios vão chegar no dia 30, na verdade, né? Só que é lá perto da meia-noite pro dia 31, então é realmente abraçando completamente essa vibe de Halloween. A gente já sabe que um dos episódios vai ser mostrando o passado da Agatha e da Hill, então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nós temos algumas pistas que elas vão dando ao longo dos episódios sobre a relação das duas. Primeiro de tudo, é que a Agatha, assim como a Lilia Calderu, ela tem lá os seus 400 anos, só que diferente da Lilia, a Agatha não envelhece, ela não envelhece porque ela tem essa habilidade de sugar a energia vital de outras bruxas, então quanto mais ela suga dessa energia, mais ela preserva a juventude dela. E a Agatha, ela tem uma relação muito linda com a morte, digamos assim, porque quanto mais bruxas ela mata, mais ela mantém a juventude dela e mais ela alimenta a morte, então mais ela dá corpos para Hill Vidal. Talvez por isso elas sejam apaixonadas, elas se amem e tenham essa relação conturbadíssima que a gente vê. What can I say? I like the bad boys. Bom, então chega de enrolação e vamos falar um pouquinho do que a gente sabe sobre as duas e do que pode ser esse tal acordo. Então, lá nos primeiros episódios que foram lançados, o 1 e o 2, a gente vê a Hill Vidal tentando ferir a Agatha e numa conversa elas falam que é contra as regras elas se matarem. A Morte, claro que tem que coletar os seus corpos, né, as suas almas. Então a Morte pode matar e a Agatha também pode matar outras bruxas, porque é isso que ela mais faz. Então esse acordo não é um acordo entre bruxas, da Morte ser a Bruxa Verde original, então se enquadra nisso, não. É um acordo entre as duas, que uma fez com a outra, algo individual. Tanto que a própria Hill Vidal coloca depois a Sete de Salem no encalço da Agatha, para que as 7 matem a Agatha, e aí a Morte pode sim coletar o corpo da Agatha. Então isso a gente já sabe. You can't kill me. You can't kill me. It's not allowed. E uma outra interpretação para isso é que talvez elas estejam falando de motivos diferentes porque uma não pode matar a outra. Talvez a Morte não possa matar bruxas. E por isso ela usou a Agatha para matar essas bruxas, da mesma forma que ela depois convoca a Sete de Salem para caçar a Agatha, porque ela mesma não pode matar bruxas porque é contra as regras. Quando Hill Vidal fala pra Agatha que a Agatha não pode matar ela porque ela é entidade morte e é imortal, né? Então, talvez a Agatha não pode matar a entidade morte porque a entidade morte é imortal, e a entidade morte não pode matar a Agatha porque a Agatha é uma bruxa e é contra as regras. Então, por isso também que ela usou a Agatha para matar o maior número de bruxas possível. E aí faz parte do acordo, ela ainda assim teve que fazer esse acordo com a Morte, fez, né, em troca de poder. Uma outra coisa que a gente já sabe é que a Morte teve que fazer algo que deixou a Agatha muito magoada, e por conta disso a Agatha e a Morte acabaram tendo essa discussão, e a Agatha causou esse ferimento, essa cicatriz no coração da Morte, esse coração preto que finalmente a gente descobriu de onde vem. I loved someone. And I had to do something that I did not want to do, even though it was my job. Então assim, a Hill Vidal sendo a entidade morte, ela coleta os corpos que ela quiser. Talvez ela tenha, assim, esse poder de escolha, né? Esse aqui eu não vou matar agora, não sei o que. Às vezes a hora chega, a gente sabe como funciona, a hora da morte chega pra pessoa e não tem o que fazer, mas talvez tenha nesses casos. Só que ela é bem clara ao dizer que ela não teve escolha, que ela só estava fazendo o trabalho dela, e isso obviamente é falado em relação a Nicholas Scratch, o filho da Agatha. Uma outra coisa que a gente sabe, no episódio 3, que é da primeira aprovação que elas têm, a aprovação da Jem, as bruxas começam a alucinar com seus maiores traumas, e o da Agatha é um carrinho de bebê, com um bebê chorando. Quando ela abre esse carrinho, ao invés do bebê está o Darkhold.
A Jen falou que muito provavelmente a Agatha trocou o filho dela pelo Darkhold, o livro dos condenados. Então, juntando tudo isso, eu consegui chegar a algo que pode fazer sentido. A Agatha tem lá os seus 400 anos, ela nasceu em 1600, a gente vê isso no flashback dela lá com as bruxas de Salem. Assim como a Lilia Calderu também tem os seus 400 anos, só que a gente pode ver que a Agatha tem a sua juventude muito mais preservada do que a Lilia. Por quê? Porque ela tem essa habilidade, esse poder de sugar a energia vital de outras bruxas, assim preservando a sua juventude. Isso muito provavelmente não é um poder que veio com a Agatha de nascença, por mais que a mãe dela fale que tinha que ter matado ela logo que ela nasceu e tudo mais, né? Ela fala isso porque a Agatha é má, não porque ela tem um poder corrompido desse nível. Então este poder é um poder que a Agatha muito provavelmente conquistou. E como ela conquistou isso? Através do Darkhold. E como ela obteve o Darkhold? Fazendo um trato com a morte. How long's it been, Agatha? Not sure. Since you acquired the Darkhold, you hid behind all that dark magic, but then you lost it. And now... O que eu acredito é que a Agatha fez este trato com a morte, um trato que a morte não poderia levá-la, a Agatha, então por isso que elas não podem se ferir, né? E também um trato que daria a Agatha todo esse poder para ter essa habilidade de sugar a energia das bruxas, para se tornar a feiticeira, a bruxa mais forte de todas, mais temida de todas, e para fazer dela essa grande criatura que a gente conhece no universo Marvel. Em troca disso tudo, a Agatha ofereceu para a morte o quê? Aquilo que ela mais ama. Só que no momento em que ela ofereceu, ela não tinha tido um filho ainda. E a morte não cobrou isso no momento que elas fizeram o acordo, né? E muito provavelmente a Agatha imaginou que ela nunca na vida dela se apegaria tanto a algo ou alguém a ponto de amar mais isso ou essa pessoa do que a própria imortalidade. A Agatha provavelmente cresceu muito, né, sendo renegada pela mãe, ou cresceu muito se amando mais do que amando qualquer outra pessoa, e achava que a ideia de ser imortal era tudo que ela mais iria querer na face da existência dela. Que ela nunca teria nada para querer mais do que isso, certo? E aí que tá a pegadinha, porque nós estamos lidando com bruxas traiçoeiras aqui, né? A gente sabe que tem bruxas até que são melhores do que as outras, como a Lilia Calderu se provou no episódio dela, mas a Agatha é uma bruxa trapaceira, ela é traiçoeira, ela é ardilosa, e a morte também. A bruxa verde original, aquela que é a mãe natureza que tudo leva, tudo volta para baixo da terra, tudo volta para a morte, a primeira e a original bruxa verde. Então assim... You're a Green Witch? Less a Green Witch, more the Green Witch. Vamos supor que a Agatha estava lá, conseguiu contato com a entidade morte e fez um acordo. Eu me torno essa bruxa extremamente habilidosa e poderosa, que consigo preservar minha energia vital, e conforme eu preservo minha energia vital, eu mato outras bruxas e você tem mais corpos para se alimentar. É um trato perfeito, e as duas se amam até por conta disso, porque talvez a Agatha tenha sido a feiticeira que mais deu corpos para a morte, né? E em troca disso a morte falou, então eu levarei aquilo que você mais ama. E a Agatha falou, beleza, eu não amo nada mais do que a mim mesma, eu não amo nada mais do que essa ideia de ser imortal, então tudo certo. Só que a morte não coletou na hora. No momento em que Nicholas Scratch nasce, talvez séculos depois, a Agatha começa a criar esta criança, vai se apegando a ela cada vez mais, e no momento em que a Agatha ama mais o Nicholas Scratch do que a si mesma, no momento que a Agatha ama mais o seu filho do que a ideia de ser imortal, é que a morte aparece para coletar a sua parte do acordo. Isso foi um acordo entre as duas. A morte não teve escolha. A Agatha aceitou isso antes de ter o Nicholas Scratch e de achar que poderia amar alguém dessa forma que ela amou o filho dela. E a morte chegou e coletou esse bebê. Então por isso que é falado que a Agatha trocou o filho pelo Darkhold. Porque todas essas bruxas da comunidade sempre viram a Agatha tão poderosa quanto ela é, e viram que ela perdeu o filho dela, que o Darkhold apareceu ali, não sabem a ordem dos fatores, mas a história de fato é essa mesmo. A Agatha fez uma troca com a morte, anos, décadas, séculos depois o filho dela nasceu, a troca envolvia aquilo que a Agatha mais amava, e só foi cobrada no momento em que a Agatha passou a amar mais alguém do que a si própria. Este alguém, infelizmente, era o filho dela, Nicholas Scratch, e a morte teve que ir resgatar a parte do acordo. Então é por isso que elas não podem se ferir, é por isso que a Agatha tem este poder para preservar essa juventude e para ser essa grande e temida bruxa, que ela é a mais temida de todas depois da Feiticeira Escarlate, e por isso que o Nicholas Scratch foi sim trocado pelo Darkhold
pela Agatha, sabendo de todos os riscos do acordo que ela estava fazendo. Talvez o acordo que a Agatha fez pelo Darkhold nem tenha sido com a morte em si, mas a morte veio coletar a parte que lhe cabia, né? E elas acabaram se apaixonando justamente pela quantidade de bruxas que a Agatha matou para a própria morte, e aí depois ela teve que cumprir o dever dela e ir buscar Nicholas Scratch, porque foi o que a Agatha tinha trocado. Então, o acordo que a Agatha fez pode realmente ter sido esse, não necessariamente foi diretamente com a morte, mas ela fez para obter o Darkhold, e depois que ela que ela teve o filho dela, é que a morte veio cobrar a outra parte do acordo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, uma teoria que será respondida nesta semana. Nós teremos os 2 episódios sendo lançados no dia 30 de abril, próximos da meia-noite, né? Então vai ter bem essa vibe de Halloween mesmo, que é no dia 31. E aí nós teremos essas respostas, porque um dos episódios vai ser em relação ao flashback da Agatha e da Rio Vidal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e também peçam outros vídeos que vocês querem sobre a Entidade Morte, sobre a Lilia Calderu, qualquer coisa envolvendo a Agatha ou qualquer outro universo de cultura pop, porque a gente faz por aqui. Então também já ativa o sininho para receber a notificação quando o seu vídeo for publicado. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.